Projeto MKUltra. CIA, anos 1950. O MKUltra foi um dos projetos mais secretos da CIA, criado nos anos 1950, durante a Guerra Fria. A ideia era quase inacreditável: controlar a mente humana. Sim, a agência queria descobrir se era possível manipular pensamentos, memórias e comportamentos de uma pessoa. E não estavam pensando só em métodos convencionais. Eles usaram drogas poderosas, técnicas de hipnose, privação de sono, isolamento extremo e até choques elétricos em algumas experiências. Milhares de testes foram realizados, muitos sem que os participantes sequer soubessem que estavam sendo usados. Alguns eram soldados que nem sabiam que estavam tomando. Outros eram pacientes de hospitais psiquiátricos e até cidadãos comuns que foram pegos de surpresa. Entre as drogas mais famosas usadas estava o LSD, que era administrado em doses cada vez mais altas, para tentar quebrar a mente humana e observar as reações. O mais perturbador, alguns participantes sofreram efeitos colaterais graves, ficaram com traumas permanentes ou, em casos extremos, perderam a vida, e a CIA sempre negou publicamente. E quando o projeto veio à tona, a maior parte dos documentos havia sido destruída. Só em 1975, durante uma investigação do Congresso americano, o projeto foi oficialmente revelado. Mas por causa da destruição de registros, nunca saberemos todos os detalhes. Muitas histórias e relatos sobreviventes dão pistas, mas ainda hoje o MKUltra é cercado de mistério. É um daqueles casos em que a realidade supera qualquer filme de ficção científica. E olha só, pensar que tudo isso aconteceu enquanto o mundo acreditava que estava seguro, faz a gente perceber o quanto o poder e o segredo podem andar juntos, e o quanto experimentos desse tipo podem ser assustadores, mesmo décadas depois. Teste de Tuskegee, Estados Unidos, 1932 a 1972. Se o MKUltra já parece assustador, o teste de Tuskegee é de deixar qualquer um chocado. E em 1932, o governo dos Estados Unidos iniciou um estudo envolvendo mais de 600 homens negros pobres no Alabama. Eles foram informados de que estavam sendo tratados de sífilis, mas na realidade nunca receberam nenhum tratamento. O objetivo dos cientistas era observar como a doença se desenvolvia naturalmente no corpo humano, ou seja, eles estudavam o sofrimento humano de forma deliberada. E o mais absurdo é que isso continuou durante décadas. Ao longo de 40 anos, mesmo depois de descobrirem que a penicilina era eficaz contra a sífilis, os participantes do estudo continuaram sendo enganados. Eles foram deixados à própria sorte, sem saber que havia cura disponível. Muitos sofreram complicações graves e algumas vidas foram perdidas. Quando o caso veio à tona, em 1972, houve uma verdadeira revolta nacional. O escândalo gerou indignação, imprensa denunciou e o mundo ficou horrorizado com o que o governo havia permitido por tanto tempo. E esse caso teve consequências duradouras. A partir dele surgiram novas leis nos Estados Unidos para proteger participantes de experimentos médicos, exigindo consentimento informado e ética nos estudos. Mas ainda hoje, o teste de Tuskegee serve como um lembrete sombrio de como a ciência pode ser usada de forma tão cruel, quando não há uma ética e respeito pelos seres humanos. É um daqueles casos que faz a gente pensar o que teria acontecido se mais pessoas soubessem na época. Quantas vidas poderiam ter sido salvas?
É impossível não sentir um frio na espinha ao imaginar o que esses homens passaram durante décadas, confiando em um tratamento que na verdade nunca existiu. Unidade 731, Japão, Segunda Guerra Mundial. Se você achou que os dois primeiros experimentos já eram sombrios, a Unidade 731 do Japão eleva o nível do horror a um patamar quase inacreditável. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês criou essa instalação sob o pretexto de pesquisa científica, mas na prática o que rolava lá dentro eram atrocidades inimagináveis. O objetivo era basicamente estudar os limites do corpo humano e desenvolver armas biológicas. E para isso, prisioneiros de guerra, principalmente chineses, russos, e eram usados como cobaias humanas. Eles eram expostos a doenças terríveis, submetidos a temperaturas extremas. Em alguns casos, eram até dissecados, vivos, tudo em nome da ciência militar. Os testes incluíam experiências como peste, cólera, tifo e até manipulação de ferimentos e amputações, para observar como o corpo reagia. É difícil até de imaginar a coragem e o sofrimento dessas pessoas. E o pior de tudo, isso foi mantido completamente secreto durante décadas. Só depois da guerra, alguns relatos e documentos começaram a vir à tona. E aqui vem a parte mais revoltante. Vários cientistas que participaram desses experimentos não foram punidos. Pelo contrário, eles receberam imunidade em troca de entregar os dados das pesquisas para os Estados Unidos. Ou seja, o mundo soube da barbárie, mas ninguém pagou pelo que fez. Pensar nisso dá um frio na espinha. Cientistas que cometeram crimes horríveis acabaram ajudando os aliados, com informações que, de certa forma, vieram de experimentos humanos impensáveis. É um daqueles momentos da história que nos faz questionar até onde a ciência pode ir quando perde a ética e a moral. É exatamente isso que a Unidade 731 ainda é lembrada hoje, não apenas pelo horror que aconteceu, mas como um alerta eterno de que a ciência sem limites e sem ética pode se tornar a pior arma do mundo. Operação Prato, Brasil, 1977. E agora vamos trazer um caso que aconteceu bem aqui no Brasil, em 1977, na região de Colares, no Pará. Moradores começaram a relatar acontecimentos estranhos, luzes misteriosas que vinham do céu à noite, algumas tão intensas que causavam queimaduras nas pessoas. Sim, isso mesmo, queimaduras inexplicáveis, como se estivessem atingidas por algum tipo de energia desconhecida. O governo brasileiro não ignorou esses relatos. A Força Aérea Brasileira criou uma operação secreta chamada Operação Prato, enviando equipes militares para investigar o fenômeno. Eles coletaram depoimentos, tiraram fotos e até fizeram filmagem das luzes. O objeto era para entender se havia algum risco à população ou se tratava de alguma tecnologia desconhecida. Durante alguns meses, os militares acompanharam tudo de perto, mas de repente a operação foi encerrada. O que aconteceu exatamente durante aquele período continuava envolto em mistério. Por anos o assunto ficou completamente escondido e quase ninguém fora das Forças Armadas sabia o que realmente tinha investigado, ou sido investigado. Só em 1997, 20 anos depois, parte dos documentos da Operação Prato foi liberada, confirmando oficialmente que a investigação existiu. Mas mesmo com esses documentos, ainda não se sabe exatamente o que aquelas luzes eram. Alguns oficiais à época chegaram a afirmar que não era nada comum e que certas observações eram difíceis de explicar. O caso da Operação Prato é um daqueles mistérios brasileiros
que mistura ufologia, ciência e segredo militar. E até hoje provoca debates. Seriam apenas fenômenos naturais poucos compreendidos ou algo realmente extraordinário que sobrevoou o céu de Colares? E o mais intrigante, para a população local, essas histórias ainda circulam como lendas vivas. Pessoas da região relatam que até hoje experiências estranhas como luzes no céu, algumas tão marcantes que ninguém consegue esquecer. É um lembrete de que às vezes os mistérios não estão apenas no espaço distante, mas bem aqui na nossa própria Terra. Esses experimentos mostram que a linha entre a ciência e a loucura pode ser muito fina. O ser humano sempre quis entender mais. O problema é até onde está disposto a ir para isso. E o mais curioso, para cada caso revelado, quantos outros será que ainda estão escondidos? Em algum arquivo secreto, por aí? Se você curtiu esse vídeo e quer mais histórias reais como essa, deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual desses experimentos mais te surpreendeu? E se quiser a parte 2 com outros casos ainda mais bizarros, comenta. Quero a parte 2. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.